Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gusta. E hoje eu vou te ensinar como fazer o seu controle financeiro de uma maneira bem simples, prática e eficiente. Para começar o assunto de controle financeiro, eu queria falar de umas coisinhas antes. Por exemplo, quando você gasta com papel e moeda ou quando você gasta de uma maneira digital. Papel e moeda é aquilo que a gente já conhece, gastar com cédula, com moeda de R$ 1 e tudo mais. E o digital também é aquele cartão de crédito, cartão de débito, ou quando você faz uma transferência via Pix, TED, DOC. Mas por que eu trouxe essa discussão? Porque para você simplificar o seu controle financeiro, é interessante que você use os meios digitais para você gastar e fazer os seus pagamentos por meio digital. Por quê? Porque além de ser mais seguro, ou seja, você não precisa ficar andando com dinheiro no bolso na rua, ele guarda as informações do seu gasto no seu extrato. Então, quando você pega o seu extrato, você consegue ver exatamente como que você gastou. Por isso que o controle financeiro fica mais fácil quando você usa os meios digitais. Além disso, falando um pouco de dificuldade de controle financeiro, eu vejo muita gente indo para o lado complicado de fazer um planejamento. E o lado complicado é aquele que você quer anotar na vírgula tudo que você está gastando, é caderninho para lá, caderninho para cá, eu quero planejar isso, aquilo, e você quer dividir o que é salário, o que é renda extra, o que sei lá. Você acaba ficando tão confuso, tanta coisa para fazer, você acaba não fazendo, fica frustrado e acaba desistindo no primeiro e no segundo mês. É muito chato fazer isso. Então a gente tenta trazer um lado mais simples, porque quando você simplifica, você começa a entender as coisas, você sabe o que está acontecendo com a sua vida financeira. E aí você consegue atuar e consegue realmente guardar dinheiro. Simplificar as coisas ajuda, realmente. Então a gente gosta daquilo que é simples. Nesse caso, a simplicidade ela permite você continuar se organizando financeiramente no longo prazo. Você não vai desistir depois de um mês, depois de 2 meses. Você vai fazer isso pro resto da vida, porque é simples de fazer, é fácil. Aí, como que a gente faz um controle simples? Para fazer um controle simples, você só precisa se preocupar em saber duas coisas. Eu sei que é muito simples isso, mas vai ficar um pouquinho mais claro de entender. Mas as duas coisas que você precisa saber é quanto você tem de renda mensal versus quanto você tem de gasto mensal. Quando você subtrair um do outro, você vai achar se no mês você teve um ganho de dinheiro ou se no mês você teve uma perda de dinheiro. E aí, para começar falando da renda mensal ou renda no geral, o que você deve considerar como uma renda? Salário é uma renda? Esse é o mais óbvio de responder, né? Ele é uma renda sim. 13º é uma renda? Também é uma renda. Participação nos lucros, o PLR, é uma renda? Também é uma renda. Comissão por vendas ou serviços? Também é uma renda. Se você recebe Pix ou transferência de um cliente, isso também é uma renda. E se for um Pix ou transferência de um amigo ou de um familiar, assim, ele também é uma renda. Se for de familiar, também é uma renda. Por quê? Porque é um dinheiro que você vai ter ali no seu saldo para gastar, para sacar. Então, para simplificar as coisas, tudo que entra positivo no seu extrato, ele deve sim ser considerado uma renda. Porém, o empréstimo, ele é uma exceção. Como toda regra tem exceção, o empréstimo é o único valor positivo ali que entra no seu extrato que você não deve considerar uma renda, porque esse dinheiro não é seu, você vai ter que devolver ele em algum momento. Então, a conclusão para simplificar o cálculo da renda, não importa se você é autônomo, se você é CLT, tem salário, se você faz bico ou qualquer outra coisa, tudo que tiver no seu extrato com valor positivo, você deve considerar como uma forma de renda, exceto por empréstimos. Isso vai facilitar muito as contas. E aí, indo um pouco para o gasto mensal, eu queria, antes de começar a falar deles, eu queria explicar uma diferença que é bem legal mencionar ela. Que gasto é diferente de meio de pagamento. Por que eu trouxe isso? Gasto é gasto com aluguel, com comida, com transporte, remédio, lazer, pet. Meio de pagamento é a forma como você gasta. Você gastou no dinheiro, você gastou no cartão de débito, você gastou no cartão de crédito ou no Pix. E por que eu trouxe isso? Porque eu vejo muita gente falando, eu preciso diminuir o gasto no cartão de crédito. Não é diminuir o gasto no cartão de crédito, é diminuir o gasto que você fez pagando com crédito. Vou dar um exemplo mais simples de entender. Imagina que você só usa o seu cartão de crédito para almoçar.
Se você fala que você precisa diminuir seu gasto com cartão de crédito, basicamente você está falando que você precisa parar de almoçar. E não faz sentido isso. É só um meio de pagamento o cartão de crédito. Então você precisa saber efetivamente com o que você está gastando. E não qual foi o meio de pagamento. Beleza? Deixando isso claro, a gente entra um pouco na parte de gastos. E aí, para simplificar bastante, a gente divide somente em duas categorias esses gastos, que são os gastos fixos e os gastos variáveis. No meu caso, um gasto fixo é moradia, é a conta de aluguel que eu tenho que pagar, é a conta de celular ou de internet, a conta de energia, a academia que eu faço, o Netflix, Globoplay, Spotify. Isso é uma conta que todo mês eu vou pagar, então para mim é um gasto fixo. Diferente dos gastos variáveis. Para mim, como eu ando sempre a pé, gasto variável é gasto com transporte público, com combustível, com Uber, é delivery, fast food, é o animal de estimação, porque eu comprei um brinquedinho esse mês, no mês que vem eu não vou comprar. Então, lazer também e bar, mercado é um gasto variável, mas tudo isso é muito pessoal. Isso funciona para mim, para o Gustavo. Por quê? Porque, por exemplo, conta de celular tem gente que paga crédito para poder usar. Eu pago aquele plano controle básico lá de R$ 40 por mês e eu consigo transformar isso num gasto fixo. E aí eu me controlo melhor. Então, para mim, conta de celular é um gasto fixo. Tem gente que põe crédito e pode ser um gasto variável. Um outro exemplo é transporte. Como eu ando a pé e eu não uso sempre, para mim é um gasto variável. Mas tem gente que pega aquele bilhete único mensal. E aí, isso para essa pessoa vai ser um gasto fixo. Então, é algo muito pessoal para você. E por que eu trouxe essa distinção de gasto fixo e gasto variável? Porque eu quero chamar atenção para o gasto variável. É nos gastos variáveis que vai ser mais fácil de você adaptar para começar a economizar. Ou seja, gasto fixo, para mim, serve para eu sobreviver, para eu ter a minha felicidade mínima ali, para eu fazer minha academia, pagar minhas contas, ter uma casinha para morar, ter uma mínima diversão ali. Se tudo der errado, não ganhar nenhum dinheirinho, eu vou ter ali o Netflix para eu assistir ao invés de sair fora de casa, né? Então, para mim, é um gasto fixo que eu não quero abrir mão, que faz sentido para mim ser fixo. Então, aonde eu consigo economizar é no gasto variável. Eu vou deixar de pegar um Uber quando eu for sair e vou a pé. Eu vou deixar de pedir comida fora e vou fazer uma comida em casa para poder economizar. Eu não vou comprar um brinquedinho caro pro meu cachorro. Eu vou fazer um brinquedinho para ele, não vou gastar nada. Então, aqui que eu consigo economizar, aqui que eu consigo tomar alguma atitude. E é por isso que a gente precisa saber os nossos gastos variáveis. Eu vejo muita gente se preocupando muito com o gasto fixo. Mas é aqui que mora o problema. Então, a gente gosta de trazer algumas ferramentas para você poder separar o que é gasto fixo, o que é gasto variável. E a mais clássica é o papel e caneta. Você anotar um mês inteiro tudo que você gastou, você já vai ter uma noção boa de como você está gastando, qual que é o seu diagnóstico da vida, né, da vida financeira. Além disso, existem planilhas de Excel que a galera usa, tem também aplicativos onde você pode se controlar, coloca informação lá e ele te organiza. Mas para mim e para o Álvaro, que é o meu sócio, essas coisas nunca funcionaram, porque eu não tinha saco para ficar toda hora anotando com papel e caneta, atualizando planilha ou mexendo no aplicativo, que é meio complexo, é muito gráfico, muita informação, e eu nem sabia o que estava acontecendo direito. Eu sabia que minhas informações estavam lá, mas e aí? Não sabia o que fazer com isso. Foi por isso que a gente criou a Conta Comigo, que é uma forma de você se organizar de uma maneira muito mais simples. Foi o que resolveu para mim e para o Álvaro e a gente está tentando é, ver se resolve para vocês também. Mas o que é a Conta Comigo? O que é essa ferramenta? É basicamente um número do WhatsApp. Se você mandar um número do WhatsApp para esse número aí, você já vai começar a usar o nosso serviço. E como que ele funciona? A gente pega todo o seu extrato bancário e, lógico, para a gente ter esse acesso, você precisa dar permissão para a gente e a gente consegue puxar o seu extrato de todos os bancos que você tem, desde que você dê permissão de todos os bancos. Então, se você tem 3 bancos lá, você vai conseguir cadastrar os 3 e aí a gente vai ter permissão para ler o seu extrato. A gente não tem permissão para movimentar nada, para transferir dinheiro, não tem permissão porque não faz parte da lei do Banco Central, do governo. A lei do Banco Central do governo, que chama Open Banking, ela serve para dar permissão de leitura das suas informações. E com isso, poder te ajudar, poder te dar um crédito melhor. No nosso caso, a gente está
ajudando vocês, né? E aí, olhando um pouco para o serviço, se você parar para olhar mesmo, aqui é aquela parte de gastos fixos que a gente gosta de controlar. Então, aqui mostra as contas que eu já paguei, nesse caso, moradia, aluguel, condomínio, e o meu Netflix, Spotify, lazer, né, tá bem aqui. São duas contas que já venceram e eu já paguei, porque eu tô no dia 14 e as contas já venceram. Essa conta de academia que venceu dia 6 e eu não paguei, ele tá um aviso aqui para eu lembrar de pagar e não ter que pagar multa depois. E essas outras duas contas aqui de energia e de celular e de internet ainda nem chegaram, eu vou ter que pagar no futuro. Já a parte de baixo, aliás, isso são os vencimentos, né? Então você vai ter uma noção de quando está vencendo cada uma das contas. Mas já na parte de baixo, ele mostra o quanto que você já gastou nesse mês. Então, nesse mês eu já gastei R$ 300, R$ 340 com mercado, R$ 80 com transporte, 65 com delivery. Ele dá uma noção de quanto eu já gastei e com o que eu gastei, para eu poder tomar uma atitude no mês seguinte de economizar em alguma dessas categorias. E além disso, olhando para todo o seu extrato, sabendo quanto você ganha e quanto você gasta, a gente consegue calcular o quanto você ainda pode gastar sem culpa. É R$ 543 para você gastar com o que você quiser e no final do mês você vai fechar no verde, vai sobrar dinheiro se você gastar somente isso. Além disso, a gente também separa um pouco para o seu objetivo. E se você ficar dentro de todas essas regrinhas aqui, de não esquecer nenhum vencimento, ficar dentro desse valor aqui e também guardar esse valor, você vai fechar o mês perfeitamente. Você não vai fechar com dívida. Esse daqui é aquele seu objetivo menor que eu ensinei na aula de planejamento. É um objetivo mais fácil de ser atingido e que vai te dar uma motivação para sempre estar correndo atrás de economizar um pouquinho mais. E como a gente tira todas essas informações? A gente tem um relatório básico também. No relatório básico, você consegue ver o seu salário e o seu gasto médio. Notem que o seu objetivo menor é a diferença entre os dois. Então, a gente não está pedindo para você do nada se sacrificar e começar a guardar uma quantia absurda. Que é o que eu vejo muita galera falar, tipo, parece que se organizar financeiramente tem que ser algo muito difícil para você se provar e complicado, e aí eu conquistei. Não! Você pode viver a sua vida tranquilamente, você pode fazer do jeito que você está fazendo, é só ter uma noção e ir acompanhando, sabendo que você tem um objetivo, então vou dar uma economizada aqui nesse mês. É algo mais natural, mais simples, para você poder consumir as coisas sem culpa, né? E além disso, a gente traz o seu acompanhamento maior, que a gente ensinou também na aula de planejamento. Aqui você consegue se motivar para sempre estar conquistando, conseguindo juntar um pouquinho mais, né, todo mês. E aqui os principais gastos, que são os mesmos que estão aqui, para você poder tomar uma decisão mais rápida de vou economizar com o mercado esse mês, porque no mês passado eu já gastei bastante, né? E é basicamente isso. Eu vou, na aula que vem, ensinar um pouquinho de como você consegue utilizar o nosso serviço e fazer a nossa conexão. Mas se você já tiver interesse, ele já está funcionando, é só você mandar uma mensagenzinha lá que lá você consegue descobrir como se conectar. Mas na próxima aula eu ensino com mais calma, beleza? Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha e se inscreva no canal para que mais gente possa assistir e se beneficiar desse conteúdo, beleza?